E gente, beleza? Mais um exercício aqui da Física 2, da nossa aula 2 sobre o tema calor e sua propagação. Começando como sempre, lendo e extraindo dados. Uma forma experimental para medir a condutividade térmica de um material usado como isolante é construir uma caixa com esse material. No seu interior é colocado um aquecedor elétrico de potência conhecida. Então, esse aqui é conhecido, essa potência, que mantém a temperatura interna superior à externa. Suponha que foi construída uma caixa com determinado material isolante. A área total externa tem 4 metros quadrados e a espessura das paredes 5 milímetros. O aquecedor elétrico desenvolve uma potência constante de 300 watts. Mantendo a temperatura interna da caixa 50 graus Celsius acima da temperatura externa, só finalizando, né? Desprezando possíveis efeitos de borda, determine o coeficiente de condutividade térmica do material em questão. São duas perguntas, né? Então essa aqui é a primeira. Se a caixa fosse cúbica, qual seria o fluxo de calor através de uma de suas faces? Beleza, então vamos lá. Olha só. Então isso aqui é um problema o quê? Uma aplicação da lei de Fourier. Eu tenho dois ambientes separados por uma parede de espessura tal. Ambientes com temperaturas diferentes e constantes. Depois de um tempo, então, tem-se um fluxo constante de calor por essa parede, por essa caixa. Vamos desenhar o nosso esquema. Então, eu tenho aqui um, outro, separados por uma parede de espessura tal. Claro que a espessura não é essa, mas eu estou fazendo aqui para efeito de gráfico. Tranquilo. Aqui minha distância. Qual a unidade de medida aqui? Olha só, aqui eu tenho a área em 4, a espessura em milímetros. Mas minha potência está dada em watts, né, que é o SI. Né? Então, por isso eu vou adotar um metro como unidade de medida. A temperatura aqui é em graus Celsius. Tranquilo. Agora, olha só. Mantendo a temperatura interna da caixa 50 graus Celsius acima da temperatura externa. Então, isso aqui já é a variação de temperatura. Então, eu já tenho aqui a minha variação. Aqui é T mais 50 e aqui é T. Tranquilo? Beleza, então, agora detalhe, olha só. Eu estou dizendo aqui que a minha temperatura interna e o fluxo é de onde? É daqui para fora, né? Do mais quente para o mais frio. Beleza? Então, o meu fluxo aqui está de onde? Ele vai ser o quê? À medida que eu percorro a distância, eu vou colocar essa aqui como sendo a minha temperatura interna ou externa. Depende, você quer colocar? Depende. Então, vamos ver, porque depois vai inverter a ordem do gráfico. Vou colocar aqui como interna e aqui como externa. Então, internamente já está 50 graus acima, então é aqui. E externo está abaixo, então meu gráfico fica decrescente aqui. Se eu tivesse colocado externa e interna, ficaria subindo, entendeu? Porque o fluxo é assim. Então, beleza, começa em 50 na interna e vai para a externa, abaixo. Beleza? Tranquilo. Então, vamos voltar aqui. Agora, olha só. Disso aqui tudo, eu disse o quê? Então, que eu tenho a minha área, né? Eu posso aplicar a minha lei de Fourier aqui. Por quê? Porque eu já tenho a minha potência aqui, ó, pelas paredes. E o que é a minha potência? A potência a gente sabe que é trabalho sobre unidade de tempo. Mas o trabalho aqui é meu calor, né? Minha energia térmica, que é o calor. Que nada mais é então do que o meu fluxo pelas paredes, né? Tranquilo? Então vamos aplicar aqui a nossa lei de Fourier. K, área, variação de temperatura sobre a espessura da parede, que separa os ambientes. Tranquilo, eu já tenho meu fluxo, que é de 300 watts, né? Lembrando. A minha constante, que eu quero determinar, vezes a minha área total, que é de 4 metros
quadrados vezes a minha variação de temperatura, que é de 50 graus Celsius. Isso aqui dividido pela minha espessura. Qual que é a minha espessura? 5 milímetros. Temos que passar para metro, né? Então, como que fica? A gente tem metro, unidade de medida linear, decímetro, centímetro, milímetro. Cada uma delas separadas por 10. Agora, se eu tenho 5 milímetros, para eu passar isso aqui para metro, eu vou dividir, né? Quando que vai ficar, então? É dividido por quanto? 10 vezes 10 vezes 10 por 1000. Ou seja, 10 elevado a 3. Então, quanto que ficou a minha conta aqui? Quer dizer que 5 milímetros é equivalente a 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Beleza? Então, tranquilo, joga aqui. 5 vezes 10 elevado a menos 3. Tranquilo, então eu vou dar uma pausinha aqui, já dá pausinha nada, já vamos resolver direto. 300 vezes 5 vezes não, vou colocar o expoente, né? Expoente 3 negativo. Dá 1,5 dividido por 4 vezes 50. Deu o quê? Quer dizer que meu K tá dando... caramba. Eu tenho um zero aqui, eu vou passar isso para unidade expoente. Vai ficar o quê? O zero caminhando quantas casas? 1, 2, 3. Então é 7,5 vezes 10 a menos 3. Watts, né? Qual que é a unidade então? Aqui vai ser watts, porque eu estou isolando K. Né? Se você isola K nessa fórmula, olha como que fica a unidade. K é igual o fluxo vezes o comprimento vezes a minha área vezes variação de temperatura. Como que é as unidades? Fluxo é de watts. O meu comprimento, metro. Área, metro quadrado. Variação de temperatura, graus Celsius. Então, esse corta com esse. Então, fica fluxo por metro graus Celsius. Essa é a unidade. Beleza? Agora é o seguinte, ele pergunta: se a caixa fosse cúbica, qual seria o fluxo de calor através de uma de suas faces? Ou seja, se a minha área é de 4 metros quadrados por toda ela, né? Por toda a área. Se fosse cúbica, quantos lados eu teria? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu pego os 4 e divido por 6. Essa seria a minha área. Então, eu jogando aqui na fórmula, né? Não seria, então, 4. Seria 4 sobre 6. Então, quanto que daria? Fazendo a conta aqui novamente. Se a caixa fosse cúbica, né, qual seria o fluxo de calor através da sua face? Eu já sei agora o coeficiente, né? Então eu vou achar o fluxo agora. Deixa eu trocar a cor aqui para não misturar. Vamos colocar um rosão aqui, é bonito. Beleza? Então o meu fluxo ficaria o quê? Eu já tenho meu coeficiente. 10 elevado a menos 3, né? Vezes a minha área, agora, que seria simplesmente o quê? 4 sobre 6. Vezes 50 graus Celsius, dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Quanto que deu o fluxo, então? Jogando isso na calculadora aqui. Vamos lá. 7,5 expoente 3 negativos, que multiplica 4 dividido por 6. Deixa eu tirar aqui, eu não coloquei no parênteses. 4 dividido por 6, que multiplica ainda aqui o nosso 50. Agora sim, dividido por 5 expoente 3 negativo. Beleza, quanto que deu o meu resultado? 50 watts. Beleza, gente? Então é isso aí. Probleminha bacana, né?
Até o próximo exercício.